Bom, e ontem à noite o presidente Jair Bolsonaro sofreu um acidente doméstico durante um banho. Ele foi internado, chegou a ser socorrido, mas já recebeu alta hoje. E a gente vai falar ao vivo agora com o Zé Maria, que fala diretamente de Brasília, para trazer mais atualização aí do caso, né, Zé? Conta pra gente. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta, né? Chegou agora pela manhã na residência oficial no Palácio da Alvorada e a recomendação da equipe médica é de repouso. O presidente sofreu esse acidente doméstico, confirmado pela Presidência da República. Foram duas notas oficiais, uma confirmando o acidente e o encaminhamento do presidente Jair Bolsonaro ao Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. E lá eles fizeram exames, uma tomografia computadorizada, e o laudo diz que não há alterações, não foram detectadas alterações, mas mesmo assim o presidente ficou em observação durante toda a noite e agora de manhã o comboio chegou ao Palácio da Alvorada e ele ficará em repouso. O presidente passa o Natal em família aqui mesmo. O primeiro a ser contactado pela família foi o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Ele é médico, mestre em neurologia, né? Ele é um estudioso exatamente da área da cabeça, né? E ele que recomendou a atenção especial, já que o presidente bateu a cabeça. Não há imagens do que aconteceu ainda com o presidente, se houve algum ferimento, né? Mas o certo é que ele já está no Palácio da Alvorada. A recomendação da equipe médica é de repouso e o presidente permanece, portanto, com a família e vai passar o Natal aqui em Brasília. A previsão era de que o presidente, ainda é, de que o presidente passe o ano novo numa base militar em Salvador. Mas a última nota oficial é de que o presidente passa bem e sem nenhuma complicação. É um procedimento considerado padrão pelos médicos, esta observação depois de qualquer batida na cabeça, né? Claro. Ô Zé, e falando sobre a questão do indulto do presidente Jair Bolsonaro, a gente lembrava aqui durante o jornal o polêmico indulto do ex-presidente Michel Temer, que soltou alguns colegas corruptos, e agora esse indulto que se volta à área da segurança pública, Zé. Pois é, olha, Tiago, o indulto é um costume antigo, veio das monarquias absolutistas, vários países adotaram, a França foi o primeiro a incluir na Constituição a possibilidade de um indulto, e lá é muito claro o indulto concedido pelo presidente, e a Constituição, todas as constituições brasileiras acabaram aceitando esta possibilidade de indulto. A história do indulto prevê ali um perdão de um crime de uma forma humanitária e não é exatamente um indulto para mudar a lei penal. E assim tem sido, isso é bíblico, né? Entre Jesus e Barrabás, a Bíblia diz que Barrabás é que acabou indultado e não Jesus. Então, as injustiças em indultos acontecem ao longo dos tempos. E no Brasil houve, pela primeira vez, o questionamento jurídico do indulto de Natal, quando entenderam que o então presidente Michel Temer estaria beneficiando os réus, e beneficiou réus do mensalão naquela época. E alguns réus foram beneficiados, como Valdemar Costa Neto, José Disseu, João Paulo Cunha, e tiveram o benefício através do indulto natalino. Quando o presidente assumiu a presidência da República, Jair Bolsonaro prometeu: dessa caneta não sai nenhum indulto, ele disse. E pela Constituição, o presidente pode, inclusive, delegar o ato do indulto ao Ministério Público e também ao ministro da Justiça. O presidente Jair Bolsonaro, nesse primeiro indulto, preferiu ele mesmo definir, se reuniu com assessores e definir o indulto. Serão indultados os presos que ficaram deficientes depois do crime. Também os que têm doenças graves, como câncer, AIDS, e a grande novidade: o presidente incluiu no indulto profissionais da segurança pública, militares das Forças Armadas e militares das polícias que cometeram ou exageros ou crimes durante a ação militar. E diz lá no indulto que tem que ser, não pode ser intencional, né? Tem que ser o crime cometido durante a ação. Esse indulto não é automático. O advogado terá que entrar, ou o defensor público, né, terá que entrar na justiça e pedir a inclusão do condenado nesse indulto.
e a última palavra será do juiz. E aí o juiz vai definir se o pedido está dentro das normas deste indulto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Já está no Diário Oficial de hoje, viu, Tiago? É um dos últimos atos, não é, Rodrigo Constantino, desse ano? Exato, e essa é a minha pergunta para o Zé, né? Essa é aquela época do ano onde a população começa a pensar em outras coisas e deixa a política um pouco de lado, achando que acabou a surpresa, né? Mas a gente sabe que os monstros do pântano gostam do escuro, eles gostam de operar à sombra. Zé, como é que está a vigília da imprensa aí? Tem alguma perspectiva de que eles aprontem alguma nos 45 do segundo tempo, ou podemos dormir tranquilo e pensar no Réveillon? Nunca dormi tranquilo, você acertou na mosca. São dias ali perigosíssimos. Estão rondando. Deputados e senadores estão em recesso oficial, mas muitos estão aqui marcando o governo sob pressão, e isso em virtude do ano fiscal, né? Ele acaba no dia 31. Quem entrar nesse orçamento, entrou. Quem não entra mais. Agora é só o orçamento para o ano que vem. Então, são os últimos dias, e alguns parlamentares apostam muito nesses últimos dias, e todos aqui olhando com a lupa o Diário Oficial, né? É minuto a minuto, inclusive com diários extras, e hoje só existe o Diário Oficial eletrônico, já acabou aquele impresso de antigamente, né? Então, ele pode ser republicado em uma segunda instância, o que diz é uma republicação do Diário Oficial, e ali é que estão os últimos atos, e principalmente fechando até a meia-noite do dia 31 de dezembro, o ano fiscal, e aí mora, assim, muito perigo. Zé, e só para fechar em um minutinho, essa questão do corte de cargos, a gente até entrevistou o secretário aqui no Jornal da Manhã, esse corte, muitas vagas já não estavam preenchidas, né, Zé? Sim, mais de 300 mil, eles falam lá em 700 mil cargos, né? São vários que não estão preenchidos e outros serão vagos a partir serão extintos a partir da vacância, quando não há o preenchimento. Não é nada imediatamente, começa a valer a partir do dia 20 de fevereiro, é um decreto presidencial. Agora, Tiago, existem muitos cargos que são ridículos. Os elevadores hoje, por exemplo, são automáticos, não demandam mais assessoristas, e existem assessoristas contratados. Em alguns órgãos, por exemplo, motoristas que são concursados, ou seja, tem aquela estabilidade, aposentadoria integral, salários acima de R$25 mil, né? Esses motoristas já não dirigem mais porque os carros são alugados em setores, né? São carros alugados, como no Senado Federal. Imagina o cara que foi contratado para ser o xeroqueiro, né? Não existe mais xerox nas repartições. Então, esses são os cargos que estão sendo extintos em todo o país, não é aqui em Brasília. É isso. Zé Maria Trindade, bom Natal para você.